Senhor presidente, senhores deputados, eu vim aqui falar do pedágio também. Estava com saudade já, deputado. Fazia tempo que eu não falava, falei tanto minha vida inteira. Como disse o deputado Romanelli, eu denunciei o superfaturamento em 98, que foi provado na CPI agora, quantos anos depois, deputado Nereu Moura? Com o laudo do engenheiro da mais alta capacitação técnica, que era exatamente igual ao laudo da Engefoto, contratada pelo Lerner, que estava escondido naquela época e na CPI veio à tona. Mas eu queria começar com a argumentação do deputado Romanelli. Parabéns, porque tem uma verdade no seu discurso, deputado Romanelli. A mesma verdade que tinha o discurso do presidente da Petrobras. Quando ele chegou e disse a Petrobras, não é uma quitanda, é uma grande empresa, tem um corpo técnico da mais alta qualidade. Para uma obra ser licitada na Petrobras, passa por todos os corpos técnicos, diretoria, conselho. Agora é impossível ter que estar um sobrepreço de 3%. A Lava Jato da Petrobras se baseia em sobrepreço em obras de 3%. E aconteceu o que aconteceu. E daí, na delação dos empresários, não, nós pegávamos esse 3% e dividia tantos por cento, ia para um partido, tantos para outro. Essa é a Lava Jato. O mesmo argumento que o deputado Romanelli usou, com muita capacidade, que é um argumento importante, que mostra a falência do Estado brasileiro. Esse Estado que acha que resolve a violência criminal matando bandido, atacando ao efeito, não à causa. E que acha que será capaz de resolver a questão da corrupção apenas punindo e aprisionando as pessoas que delinquiram com corrupção, que devem ser punidas. Mas enquanto o Estado brasileiro não achar formas de impedir a corrupção na sua base, vai acabar essa operação e a corrupção vai continuar exatamente como está, como aconteceu com o narcotráfico. Mas a Lava Jato, pelo menos, está tendo o condão de mostrar que o rei está nu, de mostrar para o nosso povo, com todas as letras, a podridão do sistema político, a podridão do Estado brasileiro, a ineficiência, a incapacidade de prevenir a violência, seja a violência que assassina as pessoas por falta de estudo, de ciência na segurança, achando que é só matar bandido, achando que intervir o exército militar no Rio de Janeiro resolve a violência, que ataca o efeito, não as causas. Então, nesse ponto, o deputado Romanelli tem razão. E foi exatamente isso, deputado Romanelli, que o promotor federal, doutor Diogo, falou para mim, quando eu sentei lá na Procuradoria da República a levar meu relatório do pedágio. Ele disse, deputado, tudo que o senhor está me trazendo aqui, infelizmente, as palavras que ele usou, deputado Nereu, enquanto nós não pegar alguém no momento da corrupção, nós não conseguimos fazer nada. Porque ele compreende que o Estado brasileiro funciona exatamente assim. E é verdade. Tantas ações que se entrou contra esse contrato criminoso, por todas as formas que se olhar para ele, que superfatura obras em 100% nos trabalhos iniciais, comprovadamente, e 50% ao longo da concessão, mas em relação a que preço? Ao preço cheio do DR, com o BDI de 40%. Se o preço das obras que as empreiteiras fazem para as concessionárias seguisse o preço máximo do DR, teria 40% de BDI, porque o DR coloca esse preço na concorrência para dar desconto. O preço do pedágio no Paraná que as empreiteiras recebem das concessionárias é 50% o preço máximo do DR, com 40% de BDI. E nos trabalhos iniciais, para justificar a tarifa, foi de 100%. Mas isso parece que não basta. Agora, a denúncia que se trata da operação é uma denúncia como a da Petrobras. É denúncia de um doleiro, foram investigar agentes públicos, que, segundo eu vi na televisão, não quero incriminar ninguém antes do tempo, que eu acho isso injusto. E as mesmas coisas que eu reclamo com relação ao PT, eu não posso ser desonesto e achar que está certo fazendo para os outros. Não. Mas a denúncia é que há apartamentos luxuosos, é que há corrupção onde nos aditivos contratuais, aditivos secundários,
ação que nós fizemos, nós não conseguimos detectar todos os aditivos, entrar com requerimento, quero saber que aditivos são esses, junto com a oposição, decidimos hoje à tarde, antes da reunião, porque a questão é outra agora. E é a partir dessa questão, assim como aconteceu na Petrobras, dessa denúncia de agentes públicos, de contratos específicos, de empresas terceirizadas, de auditorias fajutas, que nós denunciamos com o deputado Cleito Nereu aqui, uma auditoria só 54 milhões de reais na CPI, deputado Nereu. Pois essa denúncia que tem agora na Lava Jato. Uma empresa provado lá, auditoria que não existiu, serviço não prestado para desviar dinheiro. É por aí o caminho da denúncia. E é isso que o governo tem que responder, com todas as letras. Não basta mais o governo se apegar, como fez o presidente da Petrobras, que a Petrobras não era uma quitanda. Nós sabemos que a justiça falhou, mas agora não se trata mais disso. Trata-se, ao contrário, de, a partir do efeito, chegar às causas mais profundas. A partir do ato de corrupção e leniência por um agente público. A partir de uma coisa concreta, uma denúncia real, de que uma empresa foi contratada para maquiar a contabilidade e não executou serviços, é que nós vamos aprofundar e temos a oportunidade única de chegar à essência do pedágio, que tantas vezes nós denunciamos, e conseguir fazer que o Poder Judiciário se mexa de uma vez por todas. E entenda que não é possível mais o povo aceitar isso, porque o que está sendo desnudado no Brasil não é apenas o poder legislativo ou executivo, é também o poder judiciário. E esse desnudamento começa e vai se aprofundar também, senão as coisas não vão se resolver como podem ser resolvidas. Então eu queria colocar essa argumentação inicial. Mas vamos analisar, deputado Romanelli, a postura do governador Beto Richa. Eu acho que a denúncia apresentada na semana que passou e a operação da Força Tarefa Lava Jato, chamada Integração, dá início ao novo capítulo na história do pedágio no Paraná. Esperamos que seja o último e que a verdade completa do pedágio do Paraná venha à tona. Que a população paranaense seja grande beneficiada, no mínimo com uma enorme redução de tarifa e o ressarcimento ao Estado de todos os recursos desviados e a punição de todos os responsáveis, sejam agentes públicos ou privados. Papel do governo Beto Richa. Nenhum governo teve condições tão propícias para reverter, pelo menos em parte, a situação do pedágio do Paraná. Eu vou dizer por quê. Primeiro, o Tribunal de Contas da União promulgou um acórdão em fevereiro de 2012, determinando providências pelo Estado do Paraná, em 360 dias, para reequilibrar o contrato a favor dos usuários, tal a gravidade das irregularidades comprovadas pelo Tribunal de Contas da União, que seguiu o requerimento da senadora, então, Gleice Hoffmann. Nós temos aqui na CPI o relatório do Tribunal de Contas da União, que fala dos absurdos dos aditivos, do superfaturamento, das medições equivocadas do DR, tudo. O governador Beto Richa assumiu o segundo governo tendo isso nas mãos, deputado Romanelli. Logo depois, o primeiro governo, ele tinha nas mãos. Segundo lugar, 2 pareceres de auditores do TCE, que dizia que a rodovia das Cataratas e Caminhos do Paraná tinham que reduzir tarifa em 20%, uma e 30 e poucos por cento a outra, ou devolver centenas de milhões em obras para o Estado do Paraná. Os auditores do Tribunal de Contas do Estado assinaram e vieram aqui na CPI demonstrar isso, para todos nós, e o governador Beto Richa sabia exatamente disso. Terceiro lugar, o relatório da nossa CPI, que apesar de todos os limites e das deficiências, vou falar um pouco depois da CPI. Quarto lugar, o relatório preliminar da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, do doutor Diogo, que nós fomos fazer a denúncia para ele, ele pegou o material da CPI, criou uma força-tarefa para investigar a Lava Jato e fez um relatório profundo, claro, transparente, com todos os absurdos que existem no pedágio do Paraná. Quinta questão, o governador Beto Richa tinha para mostrar para o povo, para a justiça, o pedágio do governo Lula, que foi feito nessa época, 5 vezes mais barato até hoje. Eu fui para Porto Alegre, da questão do ato do governo do presidente Lula, do julgamento. Eu fui até Joinville, 120 quilômetros, é 5,60. 2 tarifas de 2,80. Eu vou de Ponta Grossa a Curitiba todo dia, que é menos, é 105 quilômetros, deputado Nereu. É R$20 as 2 tarifas, é 11,8, dá quase R$20. Estradas duplas as 2.
A concessionária duplicou uma pista, Ponta Grossa, Curitiba não, fez uma terceira faixa em alguns lugares, fez obras e tal, mas não duplicou nada. A diferença de 4 para 20 é 500%. 500% de diferença. Isso o governador Beto Richa tinha em mãos para comparar. Tinha em mãos, porque na concorrência do Lula, a licitação foi pelo preço máximo do DENIT e teve desconto de 60% das empreiteiras que participaram do concurso de licitação. Então, que governo teria tantas condições objetivas para tomar alguma providência? O que o governador fez? Tomou alguma providência, ele fez duas coisas. Suspendeu todas as ações contra o pedágio no Poder Judiciário. O que ele foi? Foi condescendente, ele procurou o caminho da conciliação desde o começo do governo com as concessionárias, e não o caminho da denúncia, o caminho da conciliação, da paz, do apaziguamento, para não dizer talvez do conluio com as concessionárias. Agora, o mais grave, entre essas ações, duas ações estavam à beira de ser ganhas pelo Estado do Paraná, que eram as ações mais importantes, que tramitavam há muito tempo, que eram as duas ações que anulavam os trágicos aditivos de 2000 e 2002, quando o governador Jaime Lerner tirou as obras iniciais, diminuiu por quase a metade o conjunto de obras, aceitou a tarifa cheia, mudou a forma de medição das obras, que antes era por metro quadrado de área, deputado Aribelli, passou a ser por insumo. A CPI demonstrou que numa das concessionárias, esta está investigada agora, no contrato inicial, se fosse seguido, ela tinha executado apenas 30% da área das rodovias. Com aditivo 2002, ela tinha executado 70%, já ia ter que fazer aditivo novo para continuar trabalhando. É esse tipo de conluio, e as medições do DR, que quem fiscaliza está fiscalizando correto, tem que ver isso. A CPI mostrou tudo, tudo. E o governador, além de fazer essa condescendência, essa forma gentil de trabalhar com as concessionárias, em vez de ir para a luta a favor do povo do Paraná, ele fez mais uma coisa e contratou duas auditorias, por 4,5 milhões de reais. Como é que essas auditorias foram feitas? A partir da prestação contábil dos balanços e balancetes das concessionárias. Então não se questionou nada, o que as concessionárias apresentavam era tido como verdade absoluta, os auditores pegaram os balancetes e chegaram à seguinte conclusão: quem deve não são as concessionárias para o povo paranaense, é o Estado do Paraná que deve para as concessionárias. Argumento que, se nada for feito, elas vão usar muito bem, como fizeram no Rio Grande do Sul, quando o Tarso Genro quis encampar, para impedir. Elas vão usar isso na hora de prorrogar o contrato, vão fazer chantagem com o governo do Paraná, seja qual for o governador, que o governo deve para elas. E que, se for contratar uma nova empreitada, a licitação tem que pagar as dívidas que o povo paranaense tem com as nossas concessionárias. Essa é a verdade nua e crua do que acontece no pedágio do Paraná hoje. É por isso que nós confiamos que essa operação pode abrir um novo capítulo na história do pedágio do Paraná e tomara que seja a favor da população, que já está se revoltando. Eu não sei se aconteceu alguma coisa de manhã, mas sábado já me avisaram à tarde que ia ter alguma coisa lá na Praça Jacarezinho que não existia no começo do contrato. E nós estivemos lá, eu percorri o Paraná 2 vezes denunciando a CPI. Eu já não fui essa vez mais, porque eu também estou intimidado que o povo não acredita mais em nada. Não acredita mais. Então eu participo da comissão atual, mas eu acabei não indo, porque eu já fui tantas vezes, falei as mesmas coisas tantas vezes, e nada aconteceu, que o povo está desacreditado. Agora, essa praça, nós somos em Jacarezinho, o cidadão de Jacarezinho, que depende de Ourinhos, que é uma cidade maior, 20 quilômetros de distância, tem que pagar R$ 22,00 toda vez que vai a Ourinhos, quando no começo do pedágio essa praça não existia, eles mudaram de lugar. Essa foi a única ação que nós ganhamos. O ministro Gilmar Mendes depois garantiu uma liminar para as concessionárias que pudesse manter o pedágio e manter a praça. Já está se revoltando, pode haver revolta das pessoas. Então nós temos que fazer parte, não acusar ninguém, porque eu acho a mesma justiça que eu espero que cometam com as pessoas do PT,
e as denúncias que faço contra a operação, denunciei o juiz Sérgio Moro aqui quando fez a condução coercitiva do Lula sem direito nenhum, quando permitiu que a imprensa divulgasse uma conversa de um líder operário com a presidente da República de forma ilegal. Ele fez... Deputado, por favor, 1 minuto para concluir. Por ninguém. Não vou julgar, eu vou julgar da mesma forma que julga a Lava Jato do PT, a Lava Jato agora que chegou aqui nas concessões. Mas nós esperamos e temos que lutar e fazer nosso papel, e nós vamos continuar fazendo, apresentando requerimentos, avançando. Eu não tenho tempo agora para ler o relatório da CPI, mas me inscrevi no grande expediente a semana que vem, que eu vou fazer uma análise estrutural da nossa CPI, com seus limites, seus avanços, porque ela foi muito importante, apesar das limitações. Apesar de que minhas recomendações, deputado Libério, a mais importante não foi aprovar pela CPI. Eu vou falar dela aqui, depois. Mas a CPI teve um grande papel, e é fruto desse trabalho também que o promotor Diogo apresentou essa denúncia. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.